Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada em Atos 2, do versículo 22 ao 41. Nesse texto encontramos a primeira pregação cristã da história. Pedro tem a honra de ser o primeiro homem na história a explicar o Evangelho a pessoas não cristãs. O Evangelho ele possui uma característica muito interessante. Ele vai passando para frente através de pessoas que o experimentaram. Eu conheci o Evangelho através de pessoas que um dia foram tocadas e alcançadas pela graça. Estas pessoas, por sua vez, um dia ouviram o Evangelho e também foram tocadas pelo Espírito Santo, por intermédio de outras pessoas. E aí é como se tivéssemos uma grande corrente, onde cada cristão, cada igreja é um elo. E isso tudo remonta a esse dia aqui. Temos aqui o primeiro elo da corrente, o primeiro grupo de cristãos. Os discípulos de Jesus testemunharam a ressurreição de Jesus, experimentaram a presença do Espírito Santo na vida deles. Pedro, então, representando os apóstolos, vai compartilhar o Evangelho com uma multidão que estava ali super interessada no que ele tinha para falar. Através da pregação de Pedro, essa multidão vai conhecer Jesus e crer nele. Eles vão começar a espalhar o Evangelho aos 4 cantos do mundo, em um processo que continua acontecendo há 2000 anos. Um dia chegou na sua vida também. Hoje é a nossa vez de continuar esse processo. Cabe a você levar o Evangelho a outras pessoas. Hoje você também é Pedro. E tem uma multidão ao seu redor que precisa saber e conhecer quem é Jesus. A proposta de Pedro, a sua estratégia foi muito simples. Ele tão somente explicou àquelas pessoas a pessoa e obra de Jesus. Essa é a nossa missão como igreja no mundo. Pedro não prometeu acabar com o sofrimento das pessoas. Ele não disse que se eles acreditassem em Jesus, seriam curados de todas as suas doenças, iriam ficar ricos e realizar todos os seus sonhos e desejos. Infelizmente, algumas pessoas confundem o Evangelho com o gênio da lâmpada do Aladim. Pedro falou do Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Quem Jesus é. E o que ele fez por nós. E como isso muda a nossa vida. Dessa forma, Pedro começou explicando para a multidão que Jesus foi aquele homem que realizou vários milagres no meio do povo. Todos ali já tinham ouvido falar de Jesus. Afinal, nem mesmo os inimigos de Cristo negavam que ele tivesse feito milagres. Hoje também vamos encontrar não cristãos que realmente acreditam que Jesus existiu, foi uma pessoa boa e fez coisas espetaculares. Mas será que é só isso? Será que Jesus é apenas um homem bom que pregou o amor e fez o bem às pessoas? Será que Jesus é o integrante da seleta lista de heróis da humanidade? Pedro mostra que Jesus tem algo mais. Jesus é único, porque ele é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo antes de ser concebido. No útero de sua mãe, o Filho de Deus estava com Deus e era Deus, eterno, santo, todo-poderoso. Jesus não foi um herói solitário. Deus estava com Jesus e agindo em Jesus. Aí está no versículo 22, os milagres de Jesus eram realizados pelo próprio Deus. E, da mesma forma que Deus agiu nos milagres de Cristo, ele também estava com Jesus na sua crucificação. Pedro mostra aos seus ouvintes algo muito sério. Tudo o que eles fizeram contra Jesus, estavam fazendo contra Deus. Jesus não estava ali por conta própria. Ele foi enviado por Deus. Deus estava com ele. Quando os judeus rejeitaram Jesus, estavam
rejeitando Deus. E isso é algo muito sério. Estar sem Jesus é estar sem Deus no mundo. É estar sem as bênçãos de Deus. É estar sem o amor de Deus. É estar, na realidade, contra o próprio Deus. E estar contra o próprio Deus é esperar o juízo divino que vem. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele vinculou o nosso relacionamento com ele a Jesus. Só temos Deus como Pai quando recebemos Jesus como Salvador. Quem rejeita o Filho de Deus, não crendo, não confessando, não se colocando como discípulo, está também rejeitando Deus. Essa é a seriedade, a radicalidade do Evangelho. E de acordo com os desígnios de Deus, Jesus foi entregue à crucificação. A morte de Jesus não foi mera fatalidade. As profecias do Antigo Testamento, escritas séculos antes, dão prova que a morte de Jesus já estava nos planos de Deus. O mesmo Deus que falou aos profetas enviou Jesus para cumprir as profecias. E Jesus também sabia que era essa a sua missão na terra. Pelo menos 3 vezes ele avisa os discípulos que o caminho dele era o caminho da cruz. Jesus foi enviado por Deus para cumprir uma missão na terra. A missão de nos resgatar do pecado, nos resgatar da morte. Aqui a gente encontra uma interessante ironia, pois Jesus, que tinha todo o poder, era totalmente santo, não sentiu constrangimento, não se envergonhou de viver neste mundo como um servo de Deus. Ao contrário, quantas vezes nós, que somos fracos, pecadores, temos enorme dificuldade por causa de orgulho, de vaidade, de arrogância. Temos muitas dificuldades de se colocar como servos de Deus. Se você tem algum sentimento que te incomoda para servir a Deus, tenha convicção. Esse sentimento é fruto do seu estado pecaminoso. Se eu não tenho vontade de servir a Deus, é porque a minha vontade está errada. Ser servo de Deus é um privilégio. E esse é o único caminho para a vida do ser humano. Agora, voltando para Jesus, deve ficar claro que Deus, não foi Deus quem o matou. O texto diz que Deus o entregou. E esse mundo é tão mau, tão corrompido pela maldade humana, pelo pecado, pela atuação maligna, que bastava Deus entregar seu filho, que as forças desse mundo se encarregariam de matá-lo. A morte de Jesus era necessária para que a justiça divina fosse cumprida e toda a condenação e maldição contra nós fosse pregada na cruz. Todo perdão tem um preço. Quem perdoa resolve pagar o preço. Deus pagou o preço de nos perdoar. Ele sofreu por nós. Agora, os inimigos de Jesus não perceberam isso. Tanto os homens quanto as forças malignas que se aliaram para matar Jesus não tinham a menor ideia que tudo aquilo estava no controle de Deus. Eles não entendiam que nada seria feito contra o Filho de Deus se o próprio Deus não permitisse. E quando Jesus foi morto, homens e demônios comemoraram. Porque, na perspectiva do mal, na lógica do nosso mundo, vence quem mata o inimigo. Ora, se os religiosos judeus, os soldados romanos, as forças malignas do inferno mataram Jesus, foram eles que venceram. Ocorre que 3 dias depois, Deus ressuscita Jesus dos mortos. A morte não foi capaz de reter o autor da vida. Jesus venceu a morte, e ao vencer a morte, ele venceu a tudo e todos que nesse mundo usam a morte como instrumento de dominação e ameaça.
Jesus venceu a religião, venceu a política, venceu os poderosos desse mundo. Jesus venceu o pecado, o diabo, os demônios, todas as forças malignas. Quem é o verdadeiro vitorioso no final das contas? É Jesus. O Evangelho, veja você, não quer te iludir em relação ao mundo. O mundo é realmente mau, cruel, mas existe um vencedor. O Evangelho te apresenta o vencedor. Ele venceu o mundo, porque ele ressuscitou e está vivo. E com ele somos mais do que vencedores. O Evangelho não torna a vida mais fácil. O Evangelho não impede a gente de ficar doente, bater o carro ou ficar desempregado. O Evangelho nos revela a verdade acerca do mundo e nos mostra do lado de quem devemos estar para enfrentar esse mundo. O Evangelho nos mostra que esse mundo está assim porque está em total rebelião contra Deus. Mas também mostra que Jesus já derrotou o mundo e ele nos trará um novo mundo. A vitória que o mundo comemora é uma ilusão temporária, que dura tão pouco quanto os 2 dias que Jesus ficou no túmulo. A nossa confiança para enfrentar o mundo não vem de nós mesmos. Temos confiança porque o nosso vencedor vive e reina sobre tudo. Jesus viveu e morreu como servo de Deus. Veja, embora ele fosse o Filho de Deus, divino, eterno, enquanto viveu aqui na terra, simplesmente andou como servo. Ele não se colocou acima de ninguém. Ele andou junto com as pessoas, com os simples, os pobres, os pecadores. Andou também com os ricos e as pessoas influentes, poderosas. Andou com as crianças, mas também com os líderes religiosos. Entre os seus discípulos haviam pescadores, funcionários do Império Romano e revolucionários que queriam derrubar o Império. Mesmo sendo santo e sem pecado, Jesus andou lado a lado com todo tipo de gente. Lembre-se disso. Antes de tudo, o Evangelho nos faz ser simplesmente servos de Deus. E por mais espiritual que eu seja, isso não me faz superior a ninguém. Todos fomos alcançados para servirmos a Deus. Jesus não estabeleceu 2 igrejas. Isto é, não existe uma igreja especial para os santos espirituais e outra igreja para os pecadores e fracos. Só existe uma única igreja de Cristo. E nela servimos a Jesus lado a lado com outros irmãos. Se Jesus assumiu a posição de servo, a partir da ressurreição, Deus o colocou na posição mais alta do universo. Jesus está assentado ao lado de Deus Pai. Ele é o Senhor e Salvador de todos. E Jesus derramou sobre a igreja o Espírito Santo, e o Espírito Santo age em nosso coração hoje, para que o Evangelho transforme a nossa vida, nos transforme em filhos de Deus e discípulos de Cristo. Este é o Espírito Santo que está agindo em você agora. Assim, em primeiro lugar, Pedro responde à questão: quem é Jesus? Em segundo lugar, ele mostra aos ouvintes onde é que eles estavam em relação àquela história toda. Bem, até aquele momento, eles estavam do lado daqueles que mataram Jesus. Se eles estavam contra Jesus, estavam também contra Deus. Imagine o Evangelho como se fosse uma grande casa. Devemos constatar que existem pessoas que ainda não moram nessa casa. É nossa missão convidá-las a morar nessa casa. Tem lugar para elas, tem lugar para você nessa casa. Se hoje estamos dentro da casa, foi porque Jesus nos chamou por graça, o Espírito Santo trabalhou em nosso coração. Querido, hoje Jesus te chama. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nosso coração, que Jesus está nos chamando? É quando acontece com a gente a mesma coisa que aconteceu com aquela multidão.
texto diz que, na medida que eles ouviam o Evangelho, eles sentiram um aperto no coração. O coração deles se apertou porque eles perceberam que estavam fora da casa. Sentiram tristeza. E aí a gente lembra que a palavra de Deus ensina que existem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é a tristeza que gera angústia, solidão, tira sua paz, tira toda a sua alegria de viver, é a tristeza que destrói sua alma e sua vida. A tristeza segundo o mundo te consome, a ponto de você ter que arrumar uma compensação para sobreviver. É aí que entram os vícios, as compulsões, as tentativas de encontrar algum prazer para suportar a angústia da alma. A tristeza segundo Deus é diferente. Ela surge quando você entende quem é Jesus, o que ele fez por você, a vida que ele te oferece. Ao mesmo tempo, você se dá conta que até este presente momento, Jesus não é o seu Salvador. Nada do que ele fez por você está na sua vida. A vida que você está vivendo não é a vida que Deus tem para você. Você está sem Jesus, sem Deus. A tristeza, segundo Deus, é o sentimento daqueles que reconhecem que estão muito longe do Senhor e precisam desesperadamente dele. Foi essa tristeza que os ouvintes de Pedro sentiram. Por isso eles perguntaram, o que faremos? E agora? O que devemos fazer quando a gente crê em Jesus? Pedro poderia ter respondido várias coisas. Poderia dizer, olha, volte cada um para sua casa, faça o melhor que puderem, o importante é acreditar em Deus. Ou ainda, poderia ter dito, voltem para casa, arrumem todo o dinheiro que conseguirem e depois tragam aqui. Quem sabe, com esse valor, Deus os abençoe. Ou ainda poderia ter dito, voltem para casa, consertem todas as coisas erradas que já fizeram. E aí, quando a vida de vocês estiver certinha diante de Deus, vocês voltem para cá, que talvez haja um lugar para vocês. Pedro não disse nada disso. Ele apenas falou, arrependam-se e sejam batizados. Arrepender-se é reconhecer que até este exato momento você não viveu para a glória de Deus. É você olhar para trás e perceber que toda a sua história de vida, seja ela boa ou ruim, você conduziu segundo o que você achava melhor. Até aquele momento, você tomou decisões pensando apenas em você. A partir de agora, se você de fato crê em Cristo, Ele será o Senhor da sua vida. O seu passado, creia nisso, Jesus já perdoou. Agora é hora de viver uma nova vida, uma vida na qual a vontade de Deus passa a ser prioridade. A regra passa a ser a vontade dele, não minha. O Evangelho não te cobra o passado. Ao seu passado, Deus oferece o perdão. O Evangelho te capacita a viver uma vida diferente, um presente diferente. Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo para possibilitar a mim e a você uma nova vida. O seu presente e o seu futuro podem ser diferentes. Sejam batizados em nome de Jesus. Através do batismo, somos acrescentados à Igreja de Cristo na terra. Não somos salvos para viver cada um a sua vida. Somos salvos para servir juntos ao Senhor em uma comunidade chamada igreja. Na perspectiva dos apóstolos, não havia possibilidade da pessoa ser cristã e não ser igreja. Pedro não mandou eles de volta para casa. Pedro os recebeu como membros da igreja de Jesus. Pedro não cobrou dinheiro para batizá-los. Não mandou eles acertarem a vida e depois voltarem. Certamente, tinha muita gente estranha naquela multidão. Mas eles creram em Jesus. A fé em Jesus é a única condição para sermos igreja. Hoje, o Evangelho te desafia a crer e confiar em Jesus. Arrependa-se, mude o seu referencial de vida, seja batizado, viva a vida com Cristo, na Igreja de Cristo. Deus te abençoe.